Olá, eu sou Antônio Venceslau de Aguiar Neto, aluno do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Maurício de Nassau, nas Graças, e esse vídeo é a resolução de um desafio proposto pelo professor Elias Arcanjo com o requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral. O desafio proposto consiste em encontrar uma função para determinar o volume de um conteúdo, sejam de cereais, de um líquido, dentro de um galpão semicilíndrico de comprimento L e altura R. O volume vai sempre estar variando em função da entrada ou retirada desse conteúdo, e esse conteúdo vai ser medido, o volume dele vai ser medido em função da altura H dele, determinada por um sensor no teto desse galpão, que mede a distância do teto até a superfície do conteúdo. Como eu mencionei, não é o volume de um semicilindro completamente preenchido, cheio. Portanto, não dá para determinar esse volume de forma geométrica simplesmente usando π vezes r ao quadrado sobre 2 e multiplicando pelo parâmetro L, pelo comprimento do semicilindro. Para resolver esse problema, a gente precisa utilizar uma técnica de integração. A gente precisa determinar a área de uma função para, a partir daí, ter a área de uma função que corresponde à secção transversal desse semicilindro, para daí multiplicar pelo valor do comprimento do semicilindro e ter o volume preenchido. Por que isso? Porque, como ele não está completamente preenchido, você tem uma variação na quantidade que falta ser armazenada, já que essa secção transversal é uma circunferência. Mas técnicas de integração são particularmente efetivas em se resolver isso. Elas conseguem, elas nos ajudam, são capazes com elas é possível calcular a área de quaisquer função, a área de um elefante, da gravura de um elefante. Mesmo para problemas tão grandes como a área da gravura do elefante, você consegue, com técnicas de integração, resolver esse tipo de problema. O que falta para o nosso problema é determinar a função para qual a área tem que ser calculada. No caso particular do nosso problema, a função a ser resolvida, para a qual a gente tem que achar a área, integrar para achar a área do nosso elefante, é a equação da circunferência, já que a secção transversal desse semicilindro é uma circunferência, é a metade de uma circunferência. Estabelecido isso, a gente pode passar para um próximo passo. Entendida qual é a função que descreve essa secção transversal, a gente precisa perceber também que não dá para calcular uma integral usando o parâmetro x, a variável x, como independente, já que o limite estabelecido pelo líquido sólido, ele vai estar, o limite dessa integral vai ser h, ela vai estar estabelecida, ela é uma integral definida entre 0 e o limite superior a h. Então nós não conseguiríamos calcular uma área usando x como variável independente, em função de x. Então a gente tem que calcular em função de y. Isso é perfeitamente possível, uma vez que funções, elas são leis que apontam de maneira inequívoca uma imagem, um valor y, um valor no contradomínio a partir de uma entrada de um domínio. E essa relação é passível de inversão. Você utiliza essa função, essa lei, você inverte essa lei, ao invés de apontar f de x, você vai apontar um f de y. E é isso que a gente vai fazer com a equação da circunferência. Bom, da equação da circunferência, como a gente já viu, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Assim como foi visto, também a gente não quer trabalhar com o f de x, com a função de x, a gente quer trabalhar um f de y. Bom, um f de x, vamos lembrar lá, um f de x é mais ou menos como isso aqui, x ao quadrado. Ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é o nosso y. A gente quer fazer o contrário agora, a gente quer trabalhar a função de y. Nessa aqui,
Então fica o seguinte, o valor que vai estar aqui é o x, e a gente vai ter o y aqui como variável independente e o x a variável dependente. Para essa equação da circunferência fica assim, x ao quadrado é igual a r ao quadrado menos y ao quadrado. X a variável dependente, y a variável independente. Vamos desenvolver um pouquinho isso aqui. X vai ser igual então a mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem? Só que aí a gente já poderia pensar numa integral a partir disso aqui. Só que aí é o seguinte, tem valores negativos aqui. A gente não precisa se preocupar com eles, esse é o próximo passo, porque é o seguinte, no círculo trigonométrico os valores negativos de y estão aqui. E a gente não vai trabalhar com eles, a gente só está trabalhando com os dois primeiros quadrantes do semicilindro, de um ciclo, para fazer o semicilindro, tá? E esses valores são todos positivos, então a gente não precisa se preocupar com as raízes negativas dessa função. Além disso, é o seguinte, a gente está calculando essa área para os valores de y entre 0 e h de um quadrante. Se a gente quiser calcular para 2, a gente tem que multiplicar por 2, por 2 quadrantes, ok? Então, a partir dessa funçãozinha aqui, a gente consegue desenvolver essa integral. E ela vai ficar assim. A área da secção transversal para se calcular o volume vai ser igual a integral de 0 a h 2 vezes a raiz quadrada de r ao quadrado menos y ao quadrado dy. Que tal? Bom, vamos para o próximo passo. Bom, como a gente viu, a gente chegou a uma equação, uma integral na verdade, para calcular a área da secção transversal AV. E assim é possível, tendo essa área da secção transversal, calcular o volume, simplesmente multiplicando essa integral definida entre 0 e h de 2 vezes a raiz quadrada de r ao quadrado menos y ao quadrado dy pelo comprimento do galpão vezes L. Só que a gente vai esquecer um pouquinho esse volume e trabalhar somente com a integral, somente com essa integral que a gente estabeleceu daqui para frente. Beleza, pessoal, a gente agora ficou com a área da secção transversal sendo uma integral definida entre 0 e h de 2 vezes r ao quadrado menos y ao quadrado dy. Só que aí, como falei, a gente tem que fazer a substituição trigonométrica. Na tabelinha de substituição trigonométrica, a gente percebe que esse termo aqui é igual a esse, a ao quadrado menos x, a raiz quadrada de ao quadrado menos x ao quadrado, e a gente então pode substituir essa variável independente aqui pelo r vezes seno de θ. Na verdade eu já fiz a substituição aqui, porque esse x ao quadrado corresponde ao y ao quadrado aqui, e esse a ao r ao quadrado. Então ao invés de usar a e x, eu já estou usando y, x é igual a vezes seno de θ, y é igual a r vezes seno de θ. E eu já vou também calcular que y ao quadrado é igual a r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. A gente vai precisar substituir esse y ao quadrado aqui. Vamos prosseguir com essa substituição. Antes de mais nada também eu vou tirar esse 2, uma constante, multiplicação, retirar da integral, vou continuar transformando ela aqui numa integral definida entre 0 e h da raiz quadrada de r ao quadrado menos r ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, ok? Vezes dy, que agora pode ser substituído por r, vezes o cosseno de θ de θ. Bom, não temos mais raízes quadradas nessa nossa equação. Mas a gente pode continuar simplificando. 2 vezes a integral de 0 a h da raiz quadrada de r ao quadrado. A gente tem esse termo 2 vezes, então a gente vai botar em evidência 1 menos o seno ao quadrado de θ vezes r vezes o cosseno de θ de θ.
1 menos o seno ao quadrado de θ, a relação trigonométrica, lá a gente lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem um ângulo igual. Só que aí se você colocar, se você simplesmente inverter essa relação, você vai ficar aqui cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 menos o seno ao quadrado desse ângulo. É justamente isso que a gente tem aqui. A gente vai substituir então agora. Então a gente vai ficar com 2 vezes essa integral definida, raiz de r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, substituindo esse termo, vezes r vezes cosseno de θ dθ. Bom, temos dois parâmetros aqui, dois termos elevado ao quadrado. Então a gente pode tirar essa raiz quadrada daqui. Tá? 2 vezes 0h r vezes o cosseno de θ vezes isso tudo da raiz vezes r vezes o cosseno de θ vezes dθ. Agora sem raiz nenhuma. A gente pode continuar simplificando, porque a gente tem cosseno, cosseno, r. Então isso fica igual a 2 vezes a integral definida de 0h de r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ vezes dθ. Chegamos num ponto onde a gente tem uma função que é 2 vezes r ao quadrado vezes a integral do cosseno ao quadrado de θ dθ. Bom, trabalhar com uma função periódica como cosseno elevado ao quadrado é um pouco complicado, é um pouco difícil. E para tanto a gente precisa lançar mão de não mais uma substituição trigonométrica como a gente fez lá em cima, mas substituir essa função trigonométrica dentro dessa integral. E para tanto a gente vai lançar mão de uma fórmula de recorrência. Essa fórmula de recorrência para a função cosseno, ela estabelece que uma função periódica como cosseno elevada a um grau n e um parâmetro du pode ser substituída sem prejuízo pela seguinte fórmula: cosseno elevado a um grau n menos 1 do parâmetro u vezes o seno de u, isso tudo dividido pelo grau original da função, mais o grau da função menos 1 sobre o grau original, vezes uma outra integral do cosseno elevado ao grau menos 2 do parâmetro u du. Bom, a gente está com essa integral de uma função cíclica, a função cosseno elevada ao quadrado, e como fica um pouco complicado trabalhar com ela, a gente vai usar, como eu mencionei, aquela formulazinha de recorrência que diz que uma função cosseno elevada a um grau n de um parâmetro du pode ser substituída sem prejuízo por cosseno do grau n menos 1 do parâmetro u vezes o seno de u sobre o grau n mais n menos 1 sobre n multiplicado pela integral do cosseno elevado ao grau n menos 2 de u du. É uma substituição muito simples. Para simplificar isso aqui, a gente vai ficar então com 2r ao quadrado, a integral de... Não, desculpa, não vai ser mais integral. 2r ao quadrado de cosseno 2 menos 1, então fica simplesmente o cosseno de θ vezes o seno de θ sobre 2, n, mais 2 menos 1 sobre 2 vezes a integral de cosseno ao quadrado menos 2 de θ, que é o parâmetro u, de θ. A gente simplifica, continua simplificando 2r ao quadrado vezes cosseno de θ vezes seno de θ sobre 2 mais meia integral de cosseno elevado a zero. Isso é simplesmente 1 de θ dθ. Observa aqui que a gente ficou simplesmente com a integral de θ dθ, porque isso aqui não tem mais o cosseno. E a integral de θ dθ é θ. Então vamos continuar simplificando. 2r ao quadrado cosseno de θ vezes o seno de θ sobre 2 mais θ sobre 2. A gente pode continuar simplificando isso aqui. Na verdade, a gente
simplifica da seguinte forma: a gente tem nos dois denominadores dessas frações o número 2 e aqui a multiplicação por 2, então pode simplesmente cortar. E aí, essa funçãozinha agora, sem integrais mais, fica r ao quadrado vezes cosseno de θ vezes seno de θ mais r ao quadrado vezes θ. Ficando r ao quadrado aqui e aqui também. Com essa nova equação, r ao quadrado vezes cosseno de θ vezes seno de θ mais r ao quadrado vezes θ, o próximo passo é retirar θ para continuar com a resolução dessa integral. Estamos com a seguinte equação ainda: r ao quadrado vezes cosseno de θ vezes o seno de θ mais r ao quadrado vezes θ, e precisamos retirar esse θ, voltar a uma equação em função da nossa variável independente y, tá? Bom, só que a gente lembra lá da substituição trigonométrica que a gente fez logo no iníciozinho dessa desenvolvimento dessa integral, que y é igual a r vezes o seno de θ. Dito isso, a gente consegue estabelecer muito facilmente que o seno de θ é igual a y sobre r. Bom, aqui já temos um valor para retirar θ, tá bom? Se o seno de θ é y sobre r, a gente também consegue estabelecer que θ é igual ao arcosseno e y sobre r. E daí temos o segundo valor para substituir aqui na nossa equação. Falta ainda o do cosseno de θ. Mas já sabemos da equação fundamental da trigonometria lá que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, princípio fundamental da trigonometria. Então dá aqui o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. Então a gente consegue estabelecer que o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de θ. Só que a gente sabe quanto é o seno também. Então vamos logo trocar esse θ daqui de dentro e dizer que o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado sobre r ao quadrado. Ok? E aí a gente tem a terceira substituição. Daí a gente fica com r ao quadrado vezes raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado sobre r ao quadrado vezes y sobre r mais r ao quadrado vezes arcosseno de y sobre r. Bom, vejam só. Aqui a gente tem uma multiplicação, que o r é o denominador. Então a gente consegue cortar isso aqui. E aí a gente fica com a seguinte equação. Vou dar uma invertidazinha nos termos: r ao quadrado vezes arcosseno de y sobre r mais r vezes raiz quadrada de ry. Tem um yzinho aqui atrás ainda. R vezes y vezes a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado sobre r ao quadrado. Ok? Bom, isso é praticamente o finalzinho da nossa integral. A gente tem só que lembrar que a integral era uma integral definida, e com essa função agora que a gente tem, a gente consegue, com essa função que a gente tem, a gente consegue agora estabelecer a área do volume da secção
transversal do semicilindro, dizendo que r ao quadrado vezes o arcosseno y sobre r vezes sobre r mais r vezes y quadrado de 1 menos y quadrado sobre r ao quadrado de 0 até h, onde h é igual a r menos a distância formada do seu solo. Isso aqui vai ser a nossa fórmula para resolver o volume. Bom, de posse agora da função que a gente queria chegar, onde a área da seção transversal do r ao quadrado vezes arcosseno de y sobre r mais r vezes y multiplicado pela raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado vezes r ao quadrado de 0 até h, a gente agora só precisa relembrar da fórmula do volume e multiplicar toda essa função pelo comprimento, profundidade do semicilindro, do silo, do galpão que a gente tinha. Tá? Sempre lembrando que esse H, esse valor de H, vai ser o limite da integral, ele é dado por R menos D. E dessa forma a gente conclui a resolução desse exercício.